Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar cálculos com porcentagens, um tema muito importante de raciocínio lógico-matemático para concursos públicos. Esse é um dos assuntos mais cobrados em prova, porque aparece em questões de matemática básica, raciocínio lógico, interpretação de dados, juros, descontos, acréscimos e até problemas do cotidiano administrativo. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de porcentagem. Porcentagem é uma razão com base 100. Quando falamos em 10%, estamos dizendo 10 a cada 100. Quando falamos em 25%, estamos dizendo 25 a cada 100. O símbolo usado é o porcento, representado por porcento. Então, 10% igual 10 sem igual a 0,10. 25% igual 25 sem igual a 0,25. 50% igual 50 sem igual a 0,50. 100% igual 100 sem igual a 1. Esse ponto é fundamental, porque muitas questões exigem a transformação da porcentagem em fração ou em número decimal. Por exemplo, 20% de 200. Primeiro, transformamos 20% em 20/100 ou 0,20. Depois, multiplicamos. 0,20 vezes 200 igual 40. Logo, 20% de 200 é 40. Essa é a estrutura básica. Porcentagem de um valor igual taxa percentual multiplicada pelo valor total. Vamos agora a exemplos clássicos. Se um produto custa R$300 e recebe desconto de 10%, quanto será o desconto? 10% de 300 é igual a 0,10 vezes 300 é igual a 30. Portanto, o desconto é de R$30. E o novo preço, 300 menos 30 é igual a R$270. Agora outro exemplo. Se um salário de R$2.000 recebe aumento de 15%, qual será o valor do aumento? 15% de 2.000 é igual a 0,15 vezes 2.000 é igual a 300. Novo salário. 2.000 mais 300 igual a R$2.300. Essas questões de aumento e desconto são muito comuns. Agora vamos para um ponto muito importante, fator multiplicativo. Quando o aumento percentual, você pode resolver direto com multiplicação. Se o aumento é de 10%, o novo valor será 100% mais 10% é igual a 110% é igual a 1,10. Então, basta multiplicar o valor original por 1,10. Exemplo, 500 com aumento de 10%. 500 vezes 1,10 igual a 550. Se o desconto é de 10%, o novo valor será 100% menos 10% é igual a 90% é igual a 0,90. Exemplo, 500 com desconto de 10%. 500 vezes 0,90 igual a 450. Esse método é muito prático e economiza tempo na prova. Agora atenção para uma pegadinha clássica. Aumento e desconto de mesmo percentual não se anulam. Exemplo, um produto custa R$100. Recebe aumento de 10%. 100 vezes 1,10 igual a 110. Depois recebe desconto de 10%. 110 vezes 0,90 igual a 99. Perceba que o valor final não voltou para 100. Ficou 99. Isso acontece porque o percentual de desconto foi aplicado sobre um valor diferente, já alterado pelo aumento anterior. Essa é uma armadilha muito comum de banca. Outro ponto importante é o cálculo do percentual quando a questão fornece os valores e pede a taxa. Exemplo, um produto passou de 200 para R$260. Qual foi o aumento percentual? Primeiro, calculamos o aumento em valor. 260 menos 200 igual a 60. Depois dividimos pela base, que é o valor inicial. 60 200 é igual a 0,30. Convertendo para porcentagem, 0,30 é igual a 30%. Portanto, o aumento foi de 30%. A regra é esta: percentual de aumento ou desconto igual variação dividida pelo valor inicial. Agora outro exemplo. Um produto passou de 500 para R$400. Qual foi o desconto percentual? Variação. 500 menos 400 igual a 100. Dividindo pelo valor inicial. 100 500 é igual a 0,20. Logo,
o desconto foi de 20%. Agora vamos falar de porcentagem em partes de um todo. Se em uma turma de 40 alunos, 10 foram aprovados, qual a porcentagem de aprovados? 10 × 40 é igual a 0,25. Convertendo, 0,25 é igual a 25%. Logo, 25% da turma foi aprovada. Se a questão disser que 75% da turma foi aprovada e a turma tem 80 alunos, quantos foram aprovados? 0,75 vezes 80 igual a 60. Portanto, 60 alunos foram aprovados. Essas questões aparecem muito em gráficos, tabelas e interpretação de dados. Outro ponto relevante é a equivalência entre frações e porcentagens. Metade igual meio igual a 50%. 1/4 igual 1/4 igual a 25%. 3/4 igual 3/4 igual a 75%. 1/5 igual 1/5 igual a 20%. 2/5 igual 2/5 igual a 40%. 1/10 igual 1/10 igual a 10%. Memorizar essas equivalências ajuda muito na prova, porque agiliza os cálculos. Agora vamos para porcentagens sucessivas. Quando há 2 aumentos consecutivos, você não deve somar diretamente os percentuais, a não ser em casos específicos de aproximação. O correto é aplicar um fator após o outro. Exemplo: um valor sofre aumento de 20% depois, aumento de 10%. Primeiro aumento, fator 1,20. Segundo aumento, fator 1,10. Multiplicando, 1,20 vezes 1,10 igual a 1,32. Logo, o aumento total foi de 32% e não de 30%. Outro exemplo, desconto de 20% depois desconto de 10%. Fatores: 0,80 vezes 0,90 igual a 0,72. Isso significa que o valor final corresponde a 72% do original. Logo, o desconto total foi de 28%. Mais uma pegadinha clássica de concurso. Agora vamos falar de regra prática com 1%. Se você quer calcular rapidamente porcentagens como 7%, 12% ou 13%, pode começar encontrando 1%. Exemplo: 13% de 500. 1% de 500 é igual a 5. 13% é igual a 13 vezes 5 é igual a 65. Esse método ajuda muito em contas mentais. Agora veja outro exemplo. 7% de 300. 1% de 300 é igual a 3. 7% é igual a 7 vezes 3 é igual a 21. Muito simples e eficiente. Outro tipo de questão comum é a porcentagem de porcentagem. Exemplo: 20% de 30%. Primeiro transforme os dois em decimal. 0,20 vezes 0,30 igual a 0,06. Convertendo, 0,06 é igual a 6%. Logo, 20% de 30% é 6%. Agora vamos a um resumo das fórmulas principais. Para calcular uma porcentagem de um valor: valor x taxa percentual. Para calcular aumento: valor inicial x fator de aumento. Para calcular desconto: valor inicial x fator de desconto. Fator de aumento: 1 mais taxa decimal. Fator de desconto: 1, taxa decimal. Para descobrir a taxa percentual: variação valor inicial. Agora vamos fazer uma revisão objetiva. Porcentagem é uma razão de base 100. Para calcular uma porcentagem de um valor, basta multiplicar o valor pela taxa em forma decimal. Aumento de 10% significa multiplicar por 1,10. Desconto de 10% significa multiplicar por 0,90. Aumento e desconto iguais não se anulam quando aplicados sucessivamente. Para descobrir o percentual de variação, divide-se a variação pelo valor inicial. Porcentagens sucessivas devem ser resolvidas por multiplicação de fatores. Memorizar equivalências simples, como 50%, 25%, 75% e 20%, ajuda muito na prova. Portanto, aluno, cálculo com porcentagem é um tema essencial e muito estratégico. Se você dominar os conceitos básicos, os fatores multiplicativos e as armadilhas das porcentagens sucessivas, vai resolver muitas questões com rapidez e segurança. Até a próxima!